Muito bem, então, iniciando com o nosso treinamento, nesse vídeo nós vamos falar aqui da aba Cadastro. Tá? Então, aqui na aba Cadastro, nós temos aqui mais 5 abas. Tá? A primeira aba é a aba o Cadastro das Empresas, ok? Onde você vai cadastrar, então, as empresas, tá? Que são terceirizadas, que prestam serviço para a sua empresa. Tá? Se você quiser controlar a frequência dos funcionários da sua própria empresa, não de uma terceirizada, de uma prestadora de serviço, basta você colocar somente o nome da sua empresa aqui, perfeito? E todos os registros serão então relacionados à sua própria empresa, tá ok? Então aqui é muito simples, você vai informar aqui o nome da empresa, tá? O nome do contato e o telefone, perfeito? Só isso. Você pode cadastrar aqui até 10 empresas, tá bom? Aqui na aba de setor, onde você vai cadastrar os setores da sua empresa, tá? Então, como a gente não sabe onde estão os setores, a gente não tem uma dimensão exata, né, da quantidade de setores, então você tem aqui uma tabela, né, uma tabela do Excel, onde você pode cadastrar quantos setores você quiser, que a tabela ela vai se expandindo automaticamente, perfeito? Então aqui você tem no final dessa tabela, você tem aqui uma coluna, né? No finalzinho aqui você tem uma quina preta, né? Como se fosse uma ponta de seta na cor preta. Quando você posiciona o mouse sobre ela, ele vira uma seta de 2 pontas. Isso significa que se você clicar, segurar e arrastar para baixo, ele vai criar uma nova linha, tá? E essa linha está inserida dentro dessa tabela, perfeito? Se você posicionar também, selecionar, né, essa última célula e pressionar a tecla Tab, ela também vai criar uma nova linha, tá ok? Essa coluna ID aqui, ela tem fórmula, você não precisa inserir nenhum valor aqui, tá? Uma observação importante, todas as colunas que contêm a cor cinza, elas têm fórmulas e você não pode inserir nenhum tipo de dado nela, porque aí vai tirar a fórmula e aí a planilha não vai funcionar como deveria, tá ok? Então aqui a gente tem 115, né? Você vai encontrar aí com 115 células, né? nessa tabela, mas você pode continuar inserindo aqui caso a sua empresa tenha mais do que 115 setores, aqui onde os funcionários estão alocados, tá bom? Então aqui nós temos então a aba de cargos, tá? Aqui você vai então cadastrar os cargos dos funcionários, ok? Aqui na aba turnos, isso aqui é muito importante, tá? Aqui são os diferentes turnos de cada funcionário. Então aqui a gente está trabalhando com o nosso exemplo aqui de um turno de 12 horas, né? Ou seja, numa escala 12 por 36, onde o funcionário trabalha dia sim e dia não. Então o início de um turno, né, que é de 6, inicia às 6 horas e o término desse turno é às 18 horas, tá? E a continuação desse turno, né? Então ele começa às 18 horas, é o turno 2, ele começa às 18 horas e termina às 6 horas da manhã, dia seguinte, ok? O turno 3, ele começa às 7 da manhã e termina às 19 horas. O turno 4 começa às 19 horas e termina às 7 da manhã, tá? Eu tenho um turno aqui que é de 8 às 17, então você vai colocar aqui, né? 8, inicia às 8 e termina às 17 horas, tá ok? Aqui só vai aceitar aqui os valores de hora, tá? Você só pode colocar horas aqui, tá ok? Então, observando início e término, e isso aqui vai ser utilizado no cadastro dos funcionários que a gente vai ver agora, ok? Então, a próxima aba é a aba Cadastro dos Funcionários. A gente tem uma tabela aqui que também é uma tabela do Excel, tá? Formatação de tabela, e aqui da mesma forma que a gente viu lá na aba Setores, aqui você tem essa alça de preenchimento, né? Agora vem a palavra, o termo correto, essa alça de preenchimento que você posiciona no mouse, ela fica uma seta de 2 pontos na cor preta, clica, segura e arrasta para baixo, ele cria uma nova linha. Se você selecionar essa última célula e pressionar a tecla Tab,
ele vai criar uma nova linha. Então, quantas teclas Tab você... exatamente, quantas vezes, né, você pressionar aqui a tecla Tab, ele vai criando mais uma linha. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos uma tabela simples, né? Você tem aqui o nome da empresa, a matrícula, o nome do funcionário, o CPF desse funcionário, o setor, o cargo, tá? O turno, que a gente viu anteriormente, e o status desse funcionário, tá bom? Então aqui, o que a gente vai fazer para cadastrar um funcionário é simples. Você vai selecionar aqui qual a empresa desse funcionário, certo? Se só for a sua empresa, vai ter uma aqui, você vai selecionar ela, você vai informar aqui a matrícula desse funcionário, vai informar aqui qual é o nome desse funcionário, certo? Você vai informar aqui qual é o CPF desse funcionário, certo? Deixa eu ver se você... Pronto. Ok? Opa, pressionei aqui errado. Ponto. Ok? Aqui você vai selecionar então qual é o setor desse funcionário, perfeito? Você vai selecionar aqui qual é o cargo desse funcionário, perfeito? Vamos dizer que ele é um vigia. E aqui você vai selecionar qual é o setor, perdão, qual é o turno, né? Observe aqui, se a gente clicar fora da tabela, o cabeçalho some. Se a gente clicar dentro da tabela, os títulos das colunas aqui, ó, se tornam então o cabeçalho da tabela, perfeito? Então aqui você vai selecionar o turno desse funcionário, vamos supor que seja esse aqui que nós criamos agora, e aqui você vai selecionar qual é o status dele, né? Se ele é efetivo, se ele está cobertura de férias, se ele é um funcionário de reserva, enfim. Ok? Vamos dizer que ele é um efetivo. Pronto, nosso funcionário já está cadastrado. Ok? Muito bem. Então ficamos por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e sucesso.